Quando Halloween, A Noite do Terror, chegou aos cinemas em 1978, provavelmente nem o próprio diretor, John Carpenter, tinha dimensão da força e da influência que o seu excepcional filme teria para as décadas seguintes. Não foi o primeiro exemplar dos chamados slasher movies produzido na história do cinema, é verdade, mas sem dúvida alguma foi aquele que mais inspirou outros cineastas a criarem os seus respectivos monstros e, principalmente, aquele que mais lapidou o que se tornariam as bases e convenções do subgênero slasher, que mais tarde o Wes Craven respeitosamente sacanearia na série Pânico. Independente do legado de Halloween, o fato é que aquele longa foi uma jogada de mestre do John Carpenter e é um filme que se mantém fabuloso e aterrorizante até hoje justamente por ser, de certa forma, simples e direto ao ponto na maneira com que executa os seus objetivos. Infelizmente, o mesmo não pode ser dito sobre a série Halloween como um todo. Sim, existem momentos aqui e ali que se destacam. Halloween 2, Halloween 3 e H20 não são filmes que eu gosto muito, mas são filmes minimamente competentes dentro das suas propostas e que de vez em quando arriscam algumas ideias interessantes, mas de um modo geral, a franquia Halloween é abarrotada de pontos baixíssimos, atingindo o fundo do poço em aberrações como Halloween 6 e Halloween Ressurreição. Porém, após um reboot não muito bem sucedido comandado pelo Rob Zombie em 2007 e em 2009, o cineasta David Gordon Green decidiu ressuscitar a série em 2018, dessa vez desconsiderando tudo de ruim que foi feito após o longa original do John Carpenter e levando em consideração somente o próprio. O resultado foi um filme divertido, eficiente dentro da sua proposta e que, mesmo sem arriscar sair muito da sua zona de conforto, conseguia retomar a memória do longa de 78 sem se limitar a apenas repeti-lo, evitando o erro comum das continuações tardias de ser uma mera cópia do original regada fanservice. Mas aí, Green resolveu que a história, claro, não terminaria por ali e logo vieram mais duas continuações. Continuações essas que, infelizmente, seguiram o padrão da série de decepcionar sempre que possível. Foi o caso de Halloween Kills em 2021 e, lamento informar, mas é o caso de Halloween Ends agora em 2022. Escrito por nada menos que 4 roteiristas, um deles o próprio David Gordon Green, Halloween Ends vem com a intenção de oferecer um desfecho não só para essa nova trilogia específica, mas para toda a trajetória iniciada lá em 78. Então ocorre o de sempre. Após os eventos de Halloween Kills, mais uma vez o assassino Michael Myers, um cara inexplicavelmente forte e resistente que cobre o seu rosto com uma máscara branca de William Shatner, retorna à cidade de Haddonfield na noite do Halloween para ceifar vidas inocentes e para aterrorizar Laura Strode, obrigando essa a se preparar para um confronto final com um monstro que a persegue há décadas. É uma premissa simples, mas que o filme consegue a proeza de complicar, sabe-se lá por quê. Em meio a essa situação toda, a gente é obrigado a acompanhar um jovem chamado Corey Cunningham, que é injustamente acusado de ter assassinado uma criança enquanto trabalhava de babá dela. E, de alguma forma, o caminho desse cara vai se cruzar com a Laura Strode e com o Michael Myers. E é aí que começam os problemas de Halloween Ends. Sinceramente, eu não consigo entender por que o David Gordon Green tentou encarar esse filme como uma contraparte direta do Halloween Kills, a ponto de que os dois filmes foram rodados em conjunto e lançados com menos de um ano de diferença, no mesmo esquema do Matrix 2 e 3, do De Volta pro Futuro 2 e 3, do Piratas do Caribe 2 e 3, etc. Se na teoria parece existir uma conexão narrativa forte entre um filme e outro, na prática, a coisa que mais fica patente após assistir a esses dois filmes é que o Green nunca pensou essa trilogia como uma trilogia, como uma longa história dividida em 3 filmes que se interligam de forma coesa, sólida. Na verdade, a impressão que se tem ao final dessa saga é que o cineasta quis vender para o espectador a sensação de que uma história fechada estava sendo contada ao longo de 3 filmes/capítulos, quando na realidade ele estava definindo seu caminho meio que de improviso, sem ter uma noção clara de onde queria chegar enquanto realizava esses filmes e em como um se conectaria ao outro. Essa falta de coesão na narrativa contada ao longo dos 3 filmes é algo profundamente irritante, não só pela falta de foco que isso cria para cada um deles, mas principalmente pelo fato de que isso compromete por completo o impacto e a estrutura dramática de certos eventos-chave que acontecem nos filmes, ou entre um filme e outro. Cito um exemplo, e esse vídeo aqui não vai ter spoiler de Halloween Ends, mas eu vou ter que dar um spoiler de Halloween Kills, então se você não viu o filme anterior, pule esse vídeo e volte depois de assistir, por favor. Se o Halloween Kills terminava num gancho dramático que aparentemente implicaria em consequências dramáticas inevitáveis pro Halloween Ends, com Michael Myers assassinando a filha da Laura Strode e com isso criando um choque enorme pro espectador, como será que ela vai lidar emocionalmente com esse trauma horroroso no próximo filme? Chega esse próximo filme e a história já começa 4 anos após os eventos do longa anterior. A gente não viu como ela recebeu a notícia, como ela teve que aprender a lidar com a ausência trágica da filha, não. A gente reencontra a Laura nesse filme e ela já tá bem, já superou, já tá com a neta, enfim. Isso
soa como uma trapaça horrorosa, como um estelionato emocional, porque fica claro que a morte da filha da Laura no filme anterior foi só pra causar um choque imediato no espectador, como se algo transformador pra narrativa tivesse acontecido, mas se isentando da tarefa de lidar com as consequências desse choque no filme seguinte e jogando pra escanteio os dramas da Laura Strode. Mas o pior de tudo é constatar como esse filme escanteia a Laura Strode e o próprio Michael Myers durante boa parte da projeção, a fim de priorizar outros personagens que são introduzidos agora e que são personagens que não poderiam ser menos interessantes, menos dignos de serem acompanhados. E o irônico é que, embora o David Gordon Green tenha subitamente perdido interesse no Michael Myers e na Laura Strode, preferindo acompanhar outros personagens que surgiram de última hora, ainda assim, o diretor e os roteiristas sentem o peso da obrigação de cumprir com a tarefa que eles mesmos prometeram no filme anterior, que é de encerrar aquele maldito arco que ficou incompleto. Então, depois de passar 80% do tempo enfocando personagens que não interessam a ninguém, chega no terceiro ato e o filme resolve voltar correndo pra pontuar o conflito entre o Michael Myers e a Laura Strode, o que denota uma incapacidade imensa e horrível do filme de escolher no que ele vai se concentrar. Em outras palavras, não. O problema de Halloween Ends não tá na ideia dele escolher se concentrar em personagens que não são aqueles que a gente tá acostumado a ver. Se fosse só isso, talvez fosse até bom, pra dar uma variada e sair um pouquinho da fórmula habitual, como aconteceu no Halloween 3. O problema de Halloween Ends tá no fato de ele fazer tamanha questão de se vender como o terceiro ato de uma história fechada, bem amarrada, mas chegar na hora e demonstrar uma falta de planejamento narrativo tão grande. Depois de 2 filmes contando 2/3 de uma história, chega o terço final e eles preferem simplesmente desviar a rota, deixar pra introduzir personagens relevantes nos 45 do segundo tempo e fazer a história que a gente vinha acompanhando até então disputar e perder espaço pra uma nova criada do zero. Já como filme de terror, Halloween Ends não poderia ser mais corriqueiro. Se no longa de 2018, David Gordon Green demonstrava uma noção bem clara dos seus objetivos e dos seus limites, executando com classe a tarefa de criar uma atmosfera tensa, já no Halloween Kills ele perdeu a mão ao tentar equilibrar o horror gore com o humor que ele simplesmente não estava dominando ali. E aqui, a impressão que se tem é que o Green resolveu abrir mão tanto da atmosfera de suspense e horror, quanto do humor, e nivelar tudo a fim de não correr quaisquer riscos, entregando-se totalmente ao piloto automático. É um filme que morre de medo de arriscar ideias ou iniciativas. Não é à toa que, mesmo durando quase 2 horas de projeção, não há nenhum momento no filme que eu considere de fato inspirado ou memorável. Não há uma morte executada de maneira criativa, não há um susto que se construa sem depender de muletas óbvias. Uma trilha esporrenta, um barulhão repentino, um plano detalhe que revele um machucado horroroso sangrando por tempo demais. Tudo no filme é preso ao beabá contemporâneo do gênero. Por sorte, Halloween Ends conta com a vantagem imensa de ter a Jamie Lee Curtis como heroína central da história, mesmo que ela passe a maior parte da projeção relegada ao papel ingrato de protagonista cujo protagonismo é o tempo todo sabotado pelo próprio filme. Dando prosseguimento à versão experiente, amadurecida e pronta para o combate em função dos traumas que a assombram há mais de 40 anos, a Laura Strode surge aqui, e nessa nova trilogia como um todo, como uma figura que, embora radicalmente diferente daquela menina tímida e sofrida do longa de 78, soa como uma evolução natural daquela mesma menina. Afinal, as circunstâncias que restaram daquela situação a forçaram a se transformar numa quase Sarah Connor. Ainda assim, isso não impede a Jamie Lee Curtis de realçar o bom humor da Laura Strode, muitas vezes proveniente dessa personalidade durona e habituada a atrocidades que ela adquiriu, e ainda mais importante, realçando as suas cicatrizes emocionais, conferindo à personagem uma complexidade dramática que o roteiro em si falha em acrescentar. Ocasionalmente divertindo, graças a uma ou outra referência bem elaborada, como o fato dos jovens de hoje ainda estarem assistindo ao Enigma de Outro Mundo na televisão, Halloween Ends ainda assim é um desfecho anticlimático para uma trilogia que começou promissora, mas que foi definhando de lá pra cá. O que nos traz ao derradeiro problema do filme e da trilogia como um todo. Sem spoilers, mas... sério, depois de mais de 10 filmes lidando com essa dinâmica repetitiva de Michael Myers parecendo ter sido vencido de forma definitiva, apenas pra voltar de forma totalmente improvável no capítulo seguinte, é simplesmente impossível chegar a esse 13º capítulo e tentar me convencer, sinceramente, de que o desfecho desse longa é uma coisa irreversível. É mais um estelionato emocional, você tá tentando me convencer de algo que não tem como eu acreditar. E por mais que o filme tente oferecer a desculpinha esfarrapada de que o mal sempre seguirá
vivo e sempre retornará, isso soa apenas como uma tentativa cínica e fajuta de o filme esconder o fato de que ele sabe que não consegue enganar ninguém, de que ele sabe que ninguém vai se deixar enganar acreditando que esse vai ser realmente o fim da saga. E para um filme chamado Halloween Ends, é revelador e deprimente que ele termine fazendo tanta questão de que o espectador o compre como o fim de uma história, mas ao mesmo tempo, jamais consegue disfarçar o fato de que, no fundo, ele sabe que ninguém acreditará nisso. É isso, se você gostou desse vídeo, deixa o like aqui embaixo, deixa o seu comentário, diz o que você achou de Halloween Ends, se inscreva no canal, divulgue para os seus amigos. E é isso, um grande abraço e até a próxima.